E aí, meu povo do Sontilei, tudo bem, meu povo? E aí, beleza? Pensei em passar uma super dica para a próxima lição do próximo sábado, beleza? Então vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, derrama sobre nós teu Santo Espírito para que tenhamos uma boa comunicação contigo e com o nosso próximo, e tudo seja feito para a honra e glória do teu santo nome, por Jesus. Amém! Tudo bem, meu povo? Pensei, passar a dica, Essa é a lição, ó, livro aberto, todo mundo já conhece, beleza? A lição é a número 8. Comunicação é o segredo? Meus irmãos, comunicação é o segredo para tudo nessa vida. Vivemos num mundo, onde a comunicação hoje é expandida, a tecnologia fez a comunicação ser mais rápida, ser mais eficiente. Existia um comunicador que dizia assim: quem não comunica se trumbica. Nós precisamos de comunicação é tudo, meus irmãos. Existem vários meios e tipos de comunicação. Deus tinha comunicação direta com o ser humano antigamente, Deus falava face a face. Diz que quando dava o pôr do sol, a virada do dia, Deus estava lá com o ser humano, mantendo comunicação face a face, tete a tete, face to face, meu povo, sim. Se davam bem, conversavam no final do dia, contavam o que tinha acontecido. Mas nós bem sabemos que o intruso, o pecado veio e acabou a comunicação entre nós e Deus. Acabou a comunicação. O nome desse intruso, pecado. O pecado veio e destruiu a comunicação. Assim como eu posso dizer que em alguns lares a comunicação já acabou. A comunicação entre pai e mãe, entre esposo e esposa, entre o cônjuge e a cônjuge. Meus irmãos, acabou a comunicação. Talvez no trabalho, entre o chefe e o empregado. Na igreja mesmo, às vezes pode ter um problema de comunicação entre o pastor e os membros. Meus irmãos, a falta de comunicação tem causado problemas e mais problemas. Por isso que a lição de hoje diz assim: o segredo é a comunicação. Sim, meus irmãos, a comunicação ela tem alguns agentes, Ela precisa de um emissor, alguém que passe uma mensagem, e um receptor, alguém que receba essa mensagem, E nós sabemos, meus irmãos, que a comunicação, ela pode ser de várias formas. Por exemplo, ela pode ser escrita, O ser humano começou a comunicação através de cartas, Vamos escrever uma carta para alguém que mora longe, ou para a namorada, ou de negócios, de alguma coisa. Existem cartas, existem os telegramas, existem os e-mails, existe hoje o WhatsApp que facilita você, o celular, o telefone, mandando mensagem, os grupos, os chats, que as pessoas conversam, mandando transações econômicas, financeiras e tudo. E também existe a comunicação falada, conversada, A oração é um tipo de comunicação, A oração é aquela que você mantém a forma de falar com Deus. Você fala, Ele te ouve, e se você ficar bem em silêncio, eu tenho certeza que você vai aprender também a ouvir a voz de Deus. Hoje a mensagem conversada pode ser até de videochamada, Hoje nós temos recursos tecnológicos, você pode conversar com a pessoa, falar e conversar. Antigamente tinha um telefone, lembra aquele telefone antigo que você discava? Lembra o telefone que você discava? O Graham Bell que inventou o telefone, que foi um grande sucesso, uma grande revolução para o mundo. Tudo isso para nós mantermos a comunicação. E depois veio quem? Telefone celular. Lembra daqueles tijolão, uns telefones gigantescos, enormes, que você carregava no bolso, andava até todo penso. Era difícil manter um telefone desse no bolso. Aí foi diminuindo, até que chegou a virar computador, computador e telefone celular. Tudo isso para que nós mantivéssemos comunicação. Meus irmãos, o segredo é comunicação mesmo. Sem comunicação as coisas dão errada, E pensando nisso, meus irmãos, vamos focar na oração. A oração é a comunicação entre nós e Deus. A oração, meus irmãos, é a respiração, como eu já falei, é a respiração da alma, é abrir o coração a Deus, É derramar o seu coração perante Deus, e Ele ouve todas as nossas orações. Meus irmãos, a oração é necessária e precisa. Lembro-me do exemplo de Moisés. Moisés, ele mantinha contato direto com Deus.
estabelecendo um contato direto com Deus, na comunicação. Lembra quando ele esteve na sarça ardente? Ele conversava com Deus ali, né? Eu imagino Moisés, depois disso tudo, preparado já para libertar o povo, fazendo a sua oração para com Deus. Imagine uma oração poderosa para que Deus abrisse o mar vermelho. Meus irmãos, a oração esteve presente nos grandes milagres da humanidade, onde Deus manteve contato com o ser humano. Imagine vocês, Josué orou, meus irmãos. Josué orou e as muralhas de Jericó caíram. Pensem no poder da oração. Oração abriu o mar vermelho. Oração derrubou as muralhas de Jericó. Digo mais, Josué uma vez fez uma oração tão poderosa, mas tão poderosa, que ele fez o sol e a lua pararem para que o povo de Deus destruísse todos os seus inimigos. E por que não falar também da oração de Gideão? Gideão fez uma oração e com apenas 300, meus irmãos, derrotou mais de 135 mil midianitas. Meus irmãos, oração tem poder. Por que não falar então de oração, meus irmãos, da oração de Sansão, né? A única oração que a gente vê registrada é de Sansão, segurando lá o templo lá e destruindo ali todos os filisteus, meus irmãos. Oração tem poder, né? Sansão destruindo seus inimigos. Por que não falar também da oração de Davi, um jovenzinho que ninguém dizia que tinha força nenhuma, fraco, mas quando você se coloca nas mãos de Deus e confia no poder da oração, no poder de Deus, derrotou um gigante que todos temiam, né? Com a oração, Salomão se tornou o homem mais sábio do mundo, porque ele pediu para quem? Para a fonte de poder, para a fonte de toda a sabedoria, e Deus permitiu que ele se tornasse o homem mais sábio do mundo, né? Vamos falar da oração de Jonas. Jonas, mesmo ali sendo tragado por um peixe gigantesco, ele dentro do ventre desse peixe gigante, né, fez uma oração, entregou a vida a Deus. Deus permitiu que ele continuasse vivo e fosse levar a mensagem, uma mensagem de comunicação ao povo de Nínive. Vejam, meus irmãos, como a comunicação é necessária. E através dessa comunicação que ele levou a Nínive, pessoas, uma nação inteira foi salva, meus irmãos, com apenas o poder da comunicação. Pensa que você tem que entreter comunicação, relacionamento, comunhão com Deus, e é através da oração. Daniel foi um lindo exemplo de oração. Um homem que orava muito, meus irmãos, principalmente 3 vezes ao dia na frente de todo mundo, lá na casa dele. Ele já tinha uma comunhão com Deus tamanha, que quando fizeram um decreto, ele pensou o seguinte: eu vou deixar de orar, de manter minha comunhão com Deus? Ele que é a fonte de todo poder, esse imperador, esse rei, eu respeito, tudo bem, mas a minha comunhão com Deus, a minha oração, eu não vou parar. Meus irmãos, ele sabia de onde vinha a fonte de poder dele, vinha de Deus. E o que aconteceu? Jogaram ele na cova dos leões, animais terríveis, selváticos, ferozes, indomáveis, mas com o poder da oração, com o poder de Deus, aqueles animais se tornaram domésticos, calmos, mansos e tranquilos, meus irmãos. Né? O rei passou a noite em oração conversando com Deus para que nada acontecesse com o servo de Deus Daniel, e nada aconteceu, sabe por quê? Porque a oração tem poder, né? Existe um adágio que diz na nossa igreja assim, ó: muita oração, muito poder; pouca oração, pouco poder; nenhuma oração, nenhum poder. E o que falar de Jesus Cristo, né? Que Deus, o Deus que se tornou homem, se tornou carne, veio aqui. E qual foi o maior exemplo de Jesus, meus irmãos? Jesus, que era Deus aqui na terra, vivia em oração nas madrugadas, se retirando, enquanto descansava. Jesus vivia em oração. E quantos milagres ocorreram. Jesus dizia que a fonte do seu poder vinha de Deus, e ele mantinha esse contato com Deus aqui enquanto era homem, através da oração. Meus irmãos, você que está passando por tribulação, por problema, por dificuldade, ore e veja quantos milagres. Eliseu com o poder da oração, meus irmãos, fez machado flutuar na água. Eliseu, com o poder da oração,
ressuscitou uma criança. Meus irmãos, Elias, com o poder da oração, veja bem, fez parar de chover 3 anos e 6 meses aqui na terra. Com esse mesmo poder de oração, confiando no Deus Todo-Poderoso, no Deus vivo, fez que o sacrifício verdadeiro, o sacrifício oferecido a Deus fosse consumido. Veio uma língua de fogo do céu e consumiu todo o sacrifício na frente dos 450 profetas de Baal, aqueles profetas falsos que estavam adorando a idolatria, o Deus minúsculo, um Deus errado. Meus irmãos, oração tem poder. Nós temos que orar diariamente, manter esse contato com Deus, esse contato íntimo com Ele, e você verá quantas maravilhas vai acontecer na minha e na sua vida. A própria Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, que 5:17, nós devemos orar sem cessar. É que o ser humano não vive sem respirar. Por isso que a oração é comparada como a respiração da alma. Espero ter ajudado vocês, que nós ajudemos os nossos alunos, meus irmãos, a manter a comunhão, a oração. Veja bem, o sábado é uma forma de nós mantermos contato com Deus. O sábado foi criado para que nós mantivéssemos um contato mais próximo com Deus, uma comunhão, uma comunicação com Deus. O que é o sábado? O sábado é o dia que você se restaura, que você se restabelece, que você recarrega as baterias, que você tem 24 horas de contato, de comunhão, de comunicação com Deus na igreja, através dos hinos, dos louvores, da comunhão com os irmãos, da comunhão com Deus. É um santuário no tempo, meu irmão, criado para você, para que a cada final de semana você restaure aquela comunicação, aquela comunhão perdida lá no Éden. Deus não nos deixou órfãos. Jesus veio aqui até, se tornou o verbo. E digo mais, o verbo de ligação, está entendendo? O verbo de ligação entre nós e Deus. Oremos sem cessar. Deus abençoe a todos, espero ter ajudado. Um beijo, um abraço. Curte, aperta o sininho aí para receber os novos vídeos, compartilha, tudo isso é feito para a honra e glória de Deus. Um abraço, que nós possamos manter comunhão e oração com Deus sempre. Amém? Tchau, meu povo!